Salve boys, eu sou o Gabriel Souza. Eu sou o Bruno Borges. E nós somos a Brasil Bodybuilding News. Rafael Brandão, o melhor bodybuilder brasileiro da categoria Open na atualidade e reconhecido por muitos como uma grande promessa para ser Mr. Olympia no futuro. Isso não só por nós, fãs entusiastas, mas também por lendas do esporte, como o próprio Jay Cutler em um post recente em nossa página no Instagram. Todos vocês já sabem que o Rafael fez um grande off-season para a temporada 2020 e cresceu demais. Mas vocês sabem quais são os 3 melhores físicos que o brasileiro já apresentou até hoje? Se vocês sabem, fica no vídeo para relembrar. E se você não sabe, fique no vídeo para saber. Vamos falar sobre os físicos e contexto da carreira do Brazuca nas respectivas épocas. Então já vai deixando o seu like para ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora pro vídeo. Rapaziada, quem acompanha o Meio Maromba há um certo tempo, lembra da incrível jornada do Rafael Brandão em busca do seu Pro Card em 2016. É difícil ver um atleta com ascensão e evolução rápida que o brasileiro conseguiu. Em 2015, ele estava sendo bicampeão paulista pelo IFBB São Paulo. E em 2016, ele estaria ganhando seu Pro Card com um shape muito mais volumoso. 2016 foi também o ano que ele levou todos os campeonatos que disputou a nível amador. Em destaque ao brasileiro daquele ano, onde em um mesmo dia ele levou 4. Campeão júnior, campeão overall júnior, campeão sênior e campeão overall sênior. Dá pra acreditar? Falar sobre os físicos do Rafael é extremamente difícil, pois parece que a cada competição ele se apresenta melhor. Em 2017 ele fez sua estreia na liga profissional no San Marino Pro 2017, com um físico extremamente estético e que chamava muita atenção, porém muito slim para a categoria Open. Alguns até diziam na época que ele teria que ser Classic Physique, e foi ali que a verdadeira mutação começou. O sonho do Brandão era a Open, e se o foco era crescer, ele iria fazer isso com certeza. Agora vocês vão conhecer os 3 melhores físicos de Rafael Brandão. California State 2018. Este incrível físico do Rafael Brandão foi apresentado na competição California State 2018. Naquele ano, o Rafa fez um pequeno off, já sob aos comandos do Chris Aceto, e ele conseguiu subir um pouco o volume do físico, e ainda assim, subir muito condicionado. Naquele mês, o Rafa fez uma incrível sequência de 4 shows profissionais em 4 finais de semana seguidos, algo muito desgastante para um atleta. Foram eles, o New York Pro, o California State, o Toronto Pro e o Kansas City Pro, sendo o melhor deles o top 3 conquistado no show lá na Califórnia. E antes daquele evento, o Brandão encontrou o Jay Cutler no backstage e além da 4 vezes Mr. Olympia elogiou demais o físico do Rafa. Lembrando que o Jay também foi atleta do Chris Aceto, assim como o Brandão, Então até por isso ele fez questão de ver pessoalmente o brasileiro naquele dia. Naquele evento em questão, Rafael disputou para igual com o monstruoso Nathan Deacha, perdendo apenas levemente no quesito volume, mas estava até mais condicionado que o gringo. Muitos diziam que o brasileiro merecia até a 2ª colocação naquele dia, mas ali ficava claro para o mundo que o Rafael Brandão chegava na liga profissional para fazer barulho, na época com apenas 24 anos de idade. Arnold Classic Ohio 2019. Esse, sem a menor dúvida, pode com certeza ser listado como um dos melhores físicos da carreira do brasileiro. O Arnold Classic Ohio contou com grandes nomes do esporte, como o Winkler, o Brandon Curry, o William Bonac e o Dexter Jackson, dentre outros gigantes da liga profissional. Seria ali o primeiro grande teste do brasileiro no mais alto patamar do esporte. Mas qual foi o contexto do show? Após aquela incrível sequência de shows em 2018, o Brandão, mesmo tendo chances reais de classificação para o Olímpia daquele ano, resolveu não competir mais, pois não queria subir para ficar abaixo do top 10 em sua primeira participação. Então Chris Aceto e ele decidiram abrir uma temporada de off-season para crescer e vir com tudo na temporada 2019. Vendo aquele potencial incrível, a organização do Arnold Ohio fez questão de convidar o brasileiro para a 2ª maior competição do circuito profissional. O Brandão finalizou aquela preparação na gringa. Ele encontrou o Arnold, o Dexter Jackson, o Sean Roden, dentre outras feras, em um evento semanas antes do show. Ele treinou na Gold's Gym com diversos atletas e personalidades do meio, como o guru Charles Glass, o treinador do Dexter Jackson. Ele treinou poses com o próprio Mr. Olympia até aquele momento, o Sean Roden. O Brandão chocava os gringos com um físico muito estético e que tinha tudo para despontar no cenário. A imprensa gringa estava de olho no Rafael, e dias antes do show, mais uma vez, Jay Cutler encontrou o brasileiro em um vídeo para o canal da Integral TV. Jay, inclusive, fala para o brasileiro palavras de apoio mais ou menos assim: cara, você tem futuro incrível, de verdade, você tem futuro, continue trabalhando. Imagine o que passava na cabeça do Rafa ouvindo aquilo do Jay. Ele estava muito feliz e nós fãs também ficamos.
No dia do show nem precisamos dizer nada, né? Brandão, mesmo menor que os caras, chegou tão seco que podia se igualar a eles lado a lado pela densidade. Ele ficou com o top 7, mas com gostinhos de top 5. Isso porque muitos dizem que Steve Kuklo e Roelly Winkler naquele dia estavam com físicos embaçados e o Brandão merecia garfar as posições deles, mesmo sendo um pouco menor. O próprio Arnold levantou da sua cadeira para gravar uma sequência de story da apresentação individual do Brazuca. E antes que vocês falem que o Arnold faz isso com todos os atletas, muito pelo contrário, ele faz com os atletas que mais gostam ou aquele que mais vem se destacando. E o brasileiro era um deles, com um físico muito estético, muito seco e com um vácuo de responsa. Apresentação individual muito bela e clássica. A atenção do 7 vezes Mr. Olímpia Arnold Schwarzenegger se voltou para o Rafael Brandão naquele dia. E por fim chegamos ao físico do Arnold Classic Brasil 2019, este que foi um show muito marcante para o brasileiro. Além de físico tremendamente sinistro, subindo alguns quilos mais pesado que em Ohio, Brandão tinha o fardo de competir em casa ao lado de todos os seus fãs, família e amigos, e tudo isso emocionava muito o Brazuca. Aquela competição que contaria com grandes nomes do esporte, como Akin Williams e Juan Morel, atletas muito experientes no circuito profissional, dentre outros gringos e brasileiros que faziam ali o seu pro debut, que é a estreia na liga profissional, como Lucas Coelho, James Bond e etc. O Brandão fez tremer o chão do Expo Center Norte São Paulo em uma apresentação individual memorável, onde os fãs brasileiros torciam e gritavam mais do que torcida de futebol pro Brazuca. O próprio Arnold comentou que aquela foi a torcida mais impactante que ele viu em um show na sua vida e que os fãs brasileiros são de outro mundo. Além de parabenizar o Rafael demais por ter todo aquele apoio. Vale a pena colocar um pedacinho da apresentação para vocês sentirem o clima. Você é demais! Sobre o físico daquele show, mesmo um pouco mais cheio que em Ohio, Brandão ficou com o top 2 e não garantiu ali a vaga direta para o Mr. Olímpia, que viria com a vitória. Porém, ele estava muito orgulhoso e sabia que Juan Morel, o vencedor daquele dia, era um cara muito bom e que surpreendentemente naquele show subiu com um físico que dificilmente ele apresenta nos shows na carreira. E agora vamos listar para vocês as ordens dos 3 físicos citados como os melhores do brasileiro. Top 3 California State. O Brandão subiu do avesso, com cortes para todos os lados. Porém, o baixo volume o impediu de pegar melhores colocações, com destaque ao seu principal ponto fraco, as dorsais, nas poses de duplo bíceps e na expansão de dorsal. E aí, Arnold Ohio ou Arnold Brasil? É o questionamento que sempre gera muitos debates, mas na nossa opinião é o top 2 do Arnold Classic Brasil. Apesar de subir mais cheio que em Ohio, Brandão não estava com o mesmo aspecto super empedrado que apresentou nos Estados Unidos. A tinta, iluminação e principalmente os quilos a mais fizeram isso com o brasileiro, mas mesmo assim foi um físico insanamente insano e de muito respeito. E sem a menor dúvida, o melhor físico da carreira do Rafael Brandão até hoje foi o do Arnold Classic Ohio 2019. O próprio Rafael Brandão em enquetes em nosso Instagram já comentou que seu físico preferido é o do Ohio, e a grande maioria dos fãs concordam com isso. O físico de Ohio estava tão condicionado que até mesmo os pontos fracos do Brandão não pareciam tão fracos assim, com a dorsal extremamente cortada e com posteriores e glúteos marcados, um quadríceps surreal e uma estrutura física muito estética, simplesmente do avesso. O Brandão impressionou o mundo e provou ainda mais que seu futuro será brilhante no esporte. Em 2020, no projeto 300 libras, que é aproximadamente 130 quilos, o Brandão fez o maior off-season da sua vida e treinando todos os dias com o 7 vezes Mr. Olímpia 212 Flex Lewis, evoluiu demais o seu físico, enchendo por completo muscularmente falando e melhorando bastante o seu ponto fraco até então, que eram as dorsais. Ele prometia apresentar um físico insano e renovado no duelo contra Dexter Jackson no Arnold Classic Brasil, que foi adiado. Agora vamos aguardar, tudo voltar ao normal para vermos o físico do Brazuca novamente nos palcos. Tudo indica que se rolar o California State aí 2020, ele vai participar e inclusive tem outro brasileiro da Integral que também vai subir, que é o Lucas Fiuza. Mas e aí, Boris? O que vocês acham?
Comentem aí a sua opinião sobre o Rafael Brandão. Acham que esses 3 físicos realmente são os melhores de sua carreira? Concordam que o físico de Ohio realmente foi o melhor? O que esperar do brasileiro para a temporada de 2020? Comentem aí. Boris, por hoje é só, esperamos que vocês tenham curtido o vídeo, já vai deixando aquele like que sempre ajuda demais na divulgação, se inscreveram no canal ativando o sininho sempre para receber nossos próximos vídeos e comenta aí também suas críticas, sugestões e é claro sua opinião sobre o vídeo. Tamo junto, nos sigam no Instagram e vejam nossos patrocinadores na descrição. Um abraço, até o próximo vídeo, fui!